tudo bem? Eu sou a Bárbara e bora falar sobre livro! A gente está na metade de julho e só agora que eu tô fazendo os livros de junho. Olha só que pessoa mais pontual, não é mesmo, gente? Não. Mas aqui estou eu para falar das minhas leituras. Se eu não me engano, foram 5 livros que eu li, então vamos começar a falar logo aqui, porque tem muita coisa. E eu quero que esse vídeo fique curtinho para você. Para começar, eu li Codinome Electra, da Lady Sibila. E eu também li BSS Mariana, que também é dela, óbvio. São 2 contos que acontecem num universo onde a viagem no espaço já se tornou uma coisa costumeira e tem várias missões. E nesses 2 contos nós temos personagens femininas protagonistas. Acontecem algumas situações que elas precisam solucionar. E esses 2 contos têm muito esse ar de mistério, de suspense. Então essas protagonistas precisam solucionar o que está acontecendo. E tem muito essa pegada do Star Trek, né? A gente sabe que a Lady ama Star Trek, então nada mais esperado do que você ver esse universo sendo homenageado nas histórias dela. E são contos bem rapidinhos, eu gostei muito. Eu já tive uma experiência de leitura de uma novela dela, que é uma novela apocalíptica, que tem zumbis. Eu vou deixar aqui no card o vídeo que eu falo sobre esse livro, falo sobre essa novela. E a experiência lendo esses contos foi bem semelhante à da novela. Eu gostei muito do jeito que ela conseguiu desenvolver os personagens. Você consegue ter carisma por eles, você consegue gostar deles. São histórias bem rápidas, mas que têm as suas complexidades. E os 2 se encontram no Kindle Unlimited. Então, você que tem o Kindle Unlimited, ele tá lá de graça. Mas também, se você tiver que comprar, vale a pena, porque também tá num precinho bom, vai ajudar uma autora nacional e ainda vai ler 2 contos muito bons. Só pra deixar bem claro. Eu também li Virgem aos 30, da Natália Cabral. Lançou esse livro em junho, então eu logo quando ela liberou na Amazon eu peguei para poder ler no Kindle Unlimited. Foi uma leitura que eu fiz conjunta com o Henri Neto, não foi combinado, mas acabou acontecendo. E eu gostei muito da história, mesmo que tenha sido um tanto cheia de altos e baixos para mim. Eu questionei muito as atitudes da protagonista ao longo da trama. Ela passa por uma descoberta não só pessoal, emocional, física. Vai vendo isso sendo abordado ao longo da trama. É muito interessante você ter a perspectiva da personagem, mas em alguns momentos ficou faltando um pouco, sabe, a perspectiva de outras pessoas. A história é toda sobre o ponto de vista da personagem. A gente tem tudo sobre sua ótica, o que é importante porque a trama gira em torno dela o enredo inteiro. A gente compreende as escolhas da personagem, mas não deixa de questionar algumas delas. Ainda mais quando você percebe que ela tá fazendo certas coisas só para poder ir pela maré. Eu não vou ficar dando spoiler, então eu vou tentar ser o mais, assim, sucinta possível, mas as situações que ela passa no livro, ela se coloca nessa posição muito por conta de uma ideia, de um conceito que nós vemos, né, sendo expelido pela sociedade, e ela tem noção disso e mesmo assim ela vai se colocando nessas situações. Então teve alguns momentos que isso me incomodou. Uma outra coisa que também me incomodou muito foi como as pessoas iam brotando na trama, sabe? Mesmo que a gente acredite que quando certas coincidências não são tão coincidências assim, ficou pra mim um pouco artificial. E no final, então, isso fica assim absurdo, porque acontece uma situação e ela esbarra com uma outra pessoa e ela fica toda cheia de coisinhas por essa outra pessoa quando ela já estava com a outra pessoa. Enfim, uma confusão, sabe? Que quando eu tava fazendo a leitura, isso começou a me incomodar. Eu lembro que eu fui até falar com o Henry, que eu tava assim, sabe, tão inconformada com o caminhar das coisas. Eu precisava desabafar com alguém, até pra saber se eu não tava ficando maluca, né? Porque às vezes eu sou muito chata. E
ele acabou, sabe, dando uma clareada na minha mente. Quando eu terminei a história, a gente tem toda uma resolução. Então, muitas dessas questões que estavam me incomodando ao longo da leitura foram explicadas no final. Eu gostei muito. Foi uma leitura que, se eu não me engano, eu dei 4 estrelas. É porque eu não anotei aqui, mas eu acho que eu dei 4 estrelas. Foi uma leitura muito gostosinha. Eu acho que eu li em uma semana também. Tem no Kindle Unlimited e você também pode adquirir o e-book, se eu não me engano, acho que é uns R$7. E a capa que eu vou colocar aqui do lado, né? Essa capa foi feita pelo Henry Neto e ela é maravilhosa. Se você gostou do trabalho dele, dá uma conferida que ele sempre tá postando lá no Twitter, no Instagram dele e tá aceitando jobs, gente. Então se você tá precisando aí de uma foto maneirinha pra alguma coisa dos seus trabalhos aí, né, do blog, livro, etc. Então, chama o Henry Neto, tá? Eu acabei não falando quantas estrelas eu dei pros contos da Lady Sibila, porque eu não anotei no meu caderninho. Mas se eu não me engano, eu vou colocar aqui as estrelas, mas eu acho que para Codinome Electra eu dei 5 estrelas e para BSS Mariana eu dei 4. Ou o contrário, uma coisa assim. Mas eu coloco aqui embaixo. A outra leitura também no Kindle foi Enfim Capivaras, da Louisa Jaisley. Não é a minha primeira experiência lendo o livro dela, eu já li de Espaços Abandonados, que foi um livro assim que foi um divisor de águas para mim, foi muito tenso e complicado, foi um livro que para mim transcendeu de várias maneiras, inclusive na forma de escrever uma história. E eu tenho umas opiniões assim bem ferrenhas sobre quanto ao livro. Eu gosto, mas ao mesmo tempo eu tenho alguns problemas com ele. E eu queria muito ler Enfim Capivara, porque eu gostei da escrita dela, eu gostei do trabalho dela. E novamente ela está sendo publicada pela Companhia de Letras, dessa vez pela seguinte. Enfim Capivaras é um livro jovem adulto, mesmo que eu tenha começado a ler sem me dar conta disso. E quando eu fui lendo a história, você vai percebendo que tem um tom mais jovem, mas a escrita da Luísa não difere tanto da escrita do seu outro trabalho, que eu achei muito interessante. Ela conseguiu se morfar bem dentro do gênero, mas ao mesmo tempo ela não mudou muito a natureza dela. É uma história que tem 5 protagonistas, nós temos 5 amigos que estão tentando aí desvendar a mentira de um deles. E eles acabam caindo numa aventura e a história acontece no interior de Minas Gerais, então a cidadezinha é meio que um personagem também, tem capivaras, então assim, tem como essa história ser mais legal? Não tem, né? Só se colocasse um camelo também lá, mas aí não tinha como. Um camelo e uma lhama, né? Mas enfim. Eu gostei muito da história, o desenvolvimento é maneiro, é legal, assim, é uma história que você vai curtindo. Eu não li tão rápido quanto eu estava esperando, mas é uma história interessante, deu para distrair. Eu ainda gosto mais de Espaços Abandonados, se eu tivesse que comparar os dois trabalhos da autora, mas esse livro é muito bom, eu acho que para quem quer conhecer o trabalho dela é um bom livro para iniciar. Eu tive problemas com o final da trama, na realidade, a partir da metade da história, eu comecei a me questionar se não ia acontecer nada mais. Eu senti que a história ficou muito presa num molde só e eu tava esperando que tivesse um desenvolvimento maior. Ainda mais porque a trama ela tem uma pegada meio Clube dos Cinco, só que em Minas Gerais, e todo mundo atrás de uma capivara. E como tem essa pegada, eu tava esperando que a gente ia ter assim, uns momentos mais, sabe, de reflexão no final. E eu não senti isso acontecendo, eu senti que acabou e foi como um dia normal na vida dessas pessoas e no dia seguinte eles vão atrás de um tatu-bola. E não que isso seja ruim, mas eu fiquei com essa sensação de que ficou faltando alguma coisa. Eu dei 4 estrelas para essa leitura. E a minha última leitura desse mês de junho foi um livro físico, para surpresa geral de todos. E foi Corte de Espinhos e Rosas, da Sarah J. Maas. Pra quem não sabe, eu já falei muito desse livro no Twitter, já falei no meu Instagram, que eu vou colocar aqui embaixo, porque ele é um Instagram novo, eu quero todo mundo me seguindo lá. E esse livro daqui, eu estava tendo uma história com ele, porque eu comecei a leitura, eu parei mais ou menos na 180, se eu não me engano, e foi naquele período que eu não estava conseguindo mais ler livros físicos. Então eu acabei que eu larguei ele, deixei ele de lado por um tempo
Só que eu voltei para a leitura dele agora há pouco tempo, eu não consegui mais largar a história. É uma história muito rica, tem personagens complexos, tem um enredo muito interessante. A autora se baseou em A Bela e a Fera, fez uma releitura, mas quando você chega no final da história, você meio que esquece completamente que houve sequer uma releitura. Ela conseguiu criar um universo muito interessante, muito rico. Eu acho que eu já disse isso, mas os personagens são muito complexos. A Fairy é uma protagonista muito incrível, sabe? O Tamlin, eu tenho alguns problemas com ele, mas ao mesmo tempo que eu tenho esses problemas com ele, eu entendo muito a natureza dele. São personagens assim muito humanizados, mesmo que eles não sejam humanos, né? E eu gostei muito também da parte final do livro, que você pensa que a história já tá terminando, na realidade ela te dá muitas informações, acontecem várias coisas. E quando você chega no final, você quer ver o que vai rolar, porque tem uma puta de uma reviravolta. E, meu Deus, eu vi as pessoas falando o quanto esse livro era bom, e eu pensava assim, cara, mais uma hype, sabe? Só porque tem um triângulo amoroso, provavelmente. Ah, tem uma sacanagem. Ah, vai ser ridículo. Mas, cara, eu tô na parte da hype aqui, tá? Eu faço parte desse grupo agora porque eu me apaixonei. Eu me apaixonei por esse livro, eu dei 5 estrelas. Eu acho que eu favoritei também. Eu coloquei um coraçãozinho lá no meu planner. Eu já quero ler o segundo livro, só que como ele tá um pouquinho caro, né? Pela editora Record, eu resolvi que eu... Na realidade não é da editora Record, é da galera. O livro físico tá um pouquinho caro e o e-book tá quase o mesmo preço. Então eu estou pensando em investir no e-book em inglês. Eu não tô conseguindo ficar com o livro físico, não adianta. Então eu tô pensando em investir no e-book em inglês. Então acho que ainda nesse ano eu devo ler o segundo livro, porque eu tô muito curiosa pra ver como é que vai rolar. E é só isso. Eu gostei muito, eu tô recomendando a torta e direito. Esse livro é muito bom, gostei, amei e é só isso, gente. Eu não tenho mais nada pra falar. Um beijo e até a próxima. Tchau!